Olá pessoal, tudo bem? Bora lá finalizar essa parte do papel aí. A gente tem praticamente aí mais três funções que a gente tem que implementar, né? Que é o nosso salvar, o nosso editar e o nosso excluir, né? E depois o comportamento desse é semelhante às outras entidades aí que vocês queiram fazer para relação simples, né? Tabelas de parametrização aí no, em C Sharp com Windows Forms, tá? Então, para tabelas de parametrização, esse é só um exemplo. Para os demais, é basicamente seguir a mesma coisa, ok? Vamos então dar continuidade aí. E agora a gente vai trabalhar com o nosso método salvar, tá? Que é o interessante que a gente já consegue ver isso aqui funcionando, né? O método salvar atualizando o grid, etc, tá? Para isso, então, vamos dar um clique duplo com o botão direito em salvar, para a gente poder ativar, então, o nosso evento de clique, né? Então a gente precisa disso aí para poder acionar o nosso evento clique aqui. Então, botão clique duplo no botão salvar e a gente vai então trabalhar com o nosso método clique do btn salvar papel. Tá? Primeira coisa que a gente tem que verificar então é o objeto que a gente criou ali em cima, ó, porque ele pode ou não ser nulo. Tá? Quando ele vai ser nulo? Quando a gente criar um novo registro. Quando ele não vai ser nulo? Quando a gente estiver editando o registro já existente. Então tem essas duas situações de vamos dizer assim, da vida desse objeto, tá? Então a gente tem que verificar se ele vai ser vazio ou não vazio. Porque se ele não vier vazio, a gente não quer salvar um novo objeto, a gente quer editar um que já existe, perfeito? Então a primeira coisa, se papel for vazio, então o que a gente vai falar? A gente praticamente vai falar que papel vai ser um novo papel, beleza? Caso aquele objeto que esteja chegando seja vazio, a gente então vai falar que aquele papel é um novo papel existente, certo? O que a gente vai fazer então? Através dessa verificação, a gente pode dizer o seguinte, que o ID da marca, que é o código que gerencia isso aqui, ele também vai sofrer uma situação condicional aqui. Por quê? Se ele tiver no banco, ele já vai ter um ID. Por exemplo, no caso aqui, o papel aluno, ele tem o ID 1. Né? E se ele fosse algum outro? Né? Acho que aluno às vezes nem é interessante. Né? Seria se ele for o líder, se ele for um participante do projeto. A gente muda depois os conceitos desse papel aqui. Mas o que isso quer dizer? Que se eu já tenho, por exemplo, o papel aluno aqui, o ID do papel é 1. Então, se eu estou editando, esse valor já vai existir no banco. Né? Então eu posso dizer o seguinte, esse controle do papel que a gente vai, do código que a gente vai passar para persistência, ele também é dinâmico. Então o que a gente pode falar? ID do papel, né? Se papel, ponto, o ID do papel, se ele for maior que zero, ou seja, já existe um valor para ele, então o valor que a gente vai receber para essa variável vai ser o papel, ponto, o ID do papel. Caso contrário, o valor dessa variável vai ser zero, porque a gente vai estar, então, criando um novo papel. Como é que a gente lê, então? Se o papel.id papel for maior que zero, nesse objeto que vai chegar para a gente, que está nesse contexto aqui, ó, se esse valor for maior que zero, então esse objeto já existe. Então, eu quero recuperar para essa variável id papel, o valor id papel existente no objeto já com a informação que a gente recuperou do banco. Caso ele não seja maior que zero, então a gente vai atribuir um valor zero para esse ID aqui. E percebam que aqui o i está minúsculo e aqui o i está maiúsculo. Isso aqui é um atributo desse objeto. Isso aqui é uma variável que a gente criou. O Visual Studio ele separa, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Ele é case sensitive, tá? Então, a gente tem que... É interessante ver isso porque eu não estou falando, não tô, né, atribuindo isso aqui nele mesmo, tá? Estou criando uma variável nova que recebe esse atributo desse objeto aqui, tudo bem? Beleza. Então, a gente vai falar o quê? Quando a gente tiver esse objeto, a gente vai falar que papel.id papel vai ser igual esse valor que a gente já tratou ali em cima, tá? E papel.descrição vai ser igual a txt descrição papel.text, que é o valor que a gente quer colocar aqui. Independente se vai salvar ou editar, né? Se ele vai salvar, ele vai modificar esse valor lá na interface. Então, a gente quer recuperar isso aqui no objeto que a gente criou, para salvar
o valor correto depois. Se a gente está criando, a gente vai pegar essa informação daquele componente de texto que a gente criou e colocar na propriedade, no atributo do objeto papel, tá bom? E vamos criar aqui também uma variável chamada mensagem para controlar justamente essas possíveis situações que a gente pode ter aqui, que pode ser para salvar ou editar. Então, o papel pode ser salvo com sucesso ou pode ser editado com sucesso. Tá? Então, a gente vai controlar isso. Para salvar, né? Supondo que ele seja um objeto novo. Então, se papel.id papel for igual a 0, então a gente vai falar que db.papel vai adicionar o objeto que a gente está trabalhando aqui agora, que é papel. E a mensagem dele vai ser o quê? Papel registrado com sucesso. Beleza? E se já tiver um papel registrado, a gente estiver editando, né? Então, o que a gente vai fazer é o quê? Vamos criar aqui uma variável objeto que a gente tem que controlar a modificação do objeto que a gente está pegando aqui, tá? Então, eu vou falar que a gente vai fazer uma modificação aqui nesse objeto papel. Além disso, a gente tem que definir qual propriedade desse objeto vai ser modificada, tá? Então, a gente vai falar que a propriedade que vai ser alterada aqui, dentro desse objeto que a gente está pegando, é o quê? É a descrição dele, tá? E a gente vai falar que ele é passível de modificação. Depois que a gente fez essa mudança, a gente vai falar então o quê? Qual a mensagem que a gente quer retornar, tá? Então, nesse caso, vai ser papel alterado com sucesso. Beleza? Independente se ele vai salvar, adicionar um novo objeto para poder persistir no banco, ou se ele vai alterar uma informação de um objeto existente, a gente tem que garantir que esse contexto seja passado para o banco de dados, tá? E isso é feito através do SaveChange. Ele vai modificar, persistir realmente essas informações no banco de dados, tá bom? E daí a gente ainda coloca aqui que messagebox.show, ou seja, a gente vai exibir então para o nosso usuário a mensagem que a gente definiu ali acima, tá? E a gente vai também carregar o grid, ou seja, a gente vai atualizar aquela informação que a gente fez ali acima, tá? Outra coisa interessante que a gente pode fazer também é a questão de limpar os campos, né? Porque o cara salvou, a gente limpa a descrição e a gente limpa também o objeto que a gente implementou ali em cima, tá? Então, vamos criar um método aqui também, public void, limpar campos. O que esse método vai ter? Basicamente, ele vai falar que txt, descrição papel, ponto texto. Não, a gente pode falar aqui que a gente vai limpar, então, esse text box, tá? E o nosso objeto papel vai ser nulo. Por que ele vai ser nulo? Porque através desse controle de persistência aqui, a gente já sabe dizer se ele vai ser um novo ou se ele vai ser editado. Se ele for novo, a gente já cria um novo objeto para evitar que ele seja nulo, tá? Então, isso aqui é só uma configuração de controle, perfeito? Então, basicamente, a gente tem a implementação do nosso método salvar, tá? Vamos ver como é que ficou então? Deixa eu executar aqui a aplicação, então. Olha só, a gente tem um gerenciador de papéis, a gente clica aqui em papéis, vai carregar para a gente o aluno. E como eu falei para vocês, então, a gente agora pode trabalhar com essa parte da descrição, tá? Uma dica que eu dou bastante para o pessoal, que eu falo bastante, é trabalhar com breakpoint, tá? O breakpoint a gente posiciona ele aqui do lado, ó,
do nosso console de código, onde a gente trabalha com código aí, ou a gente pode apertar F9 também. Eu não vou apertar F9 porque ele é o atalho que eu configuro para gravar. Então, se eu apertar ele, vou parar de fazer a gravação, tá? Mas F9 também é um atalho para adicionar o breakpoint. Você seleciona a linha que você quer e aperta F9, tá? Então, eu vou clicar aqui. Se eu clicar aqui no botão salvar agora, lá do da nossa aplicação, olha só, eu vou criar um novo papel aqui, vamos colocar aqueles papéis que já vão ser. Então, esse aqui vai ser um participante do projeto, ele não vai ser o líder, tá? Eu vou clicar em salvar. Olha só, vamos ver o breakpoint que ele está fazendo, ó. Primeira coisa, vamos... Bom, pessoal, eu acho que eu apertei F9 sem querer aqui, falei para vocês, né, e acabei apertando, tá? Mas olha só, vamos rodar então aqui o projeto para a gente ver como é que funciona, tá? Vamos supor então que eu vou salvar aqui nesse papel um novo que é líder, porque eu já tinha salvado o participante aqui quando deu problema na gravação, tá? Vou digitar líder e vou clicar em salvar. Olha só, primeira coisa que ele verifica é se esse objeto papel ele é nulo. No nosso caso ele vai ser nulo porque a gente está salvando um novo objeto, um novo registro, né? Então a gente não está recuperando nada do banco. Se ele é nulo, então a gente vai atribuir a essa variável um novo objeto do tipo papel. Tá? E aqui eu verifico, ó. Como a gente está criando um novo, o ID do papel ele vai ser 0. Então, se eu não estou recuperando ele do banco, ele não vai ser maior que 0, o valor dessa variável é 0. A gente vai atribuir, então, o valor recuperado nesse tratamento para essa variável, e a gente vai atribuir ela a esse parâmetro desse objeto que a gente criou aqui agora, tá? Que é do tipo papel. E a gente vai recuperar também, lá do componente de texto, o valor que a gente digitou. No nosso caso aqui é líder, tá? E adicionar a propriedade descrição. A mensagem é um campo string que vai estar vazio, porque o valor vai depender da situação que a gente vai controlar agora. Ó. O ID do papel é 0? O que a gente vai fazer? Em tempo de execução, a gente vai adicionar, então, esse objeto que foi criado aqui para a entidade que a gente mapeou, né, para poder colocar ele armazenado aqui em tempo de execução. E, além disso, a gente vai associar essa mensagem aqui à variável que a gente criou, que é chamada mensagem. Papel registrado com sucesso, porque o ID ele é igual a 0. Tá? Não vai cair na nossa estrutura condicional, nosso else aqui. O save changes, ele vai fazer a persistência no banco de dados. Então, a gente está pegando isso em tempo de execução e salvando no nosso banco de dados. Tá? E ele vai mostrar a mensagem para o usuário que foi salvo com sucesso. Tá? Então, se eu passar aqui agora, ele vai aparecer papel registrado com sucesso. Quando eu clicar em OK, ele vai chamar o método carregar grid. Tá? Então, vou pressionar F11 para poder entrar nele aqui. E o que o carregar grid faz? Vai fazer a consulta de busca de novo. Tá? Então, na hora que eu finalizar a execução, ele vai carregar aqui para a gente. Tá bom? Pessoal, vou finalizar então a videoaula aqui, vou ter que fazer uma rápida edição para poder complementar essas duas informações, tá? Aí a gente continua aí o método editar e excluir na próxima videoaula, tá? Um abraço e até a próxima.